Olá, tudo bem? Estou aqui para praticar, o estágio de extensão da Uninter na parte de educação infantil. Me chamo Thiago Silveira Ferreira. Então a gente vai conversar um pouco, sobre algumas práticas relacionadas à educação ambiental, esse tema, transversal contemporâneo. Então, a abordagem desse trabalho é sobre a educação ambiental na educação infantil. Eu faço parte do curso de licenciatura em pedagogia, segunda licenciatura. Meu nome, como eu já mencionei, é Thiago Silveira Ferreira. O meu registro é 3418-755 e eu pertenço ao Polo de Apoio Presencial de Porto Xavier. Muito bem. Então, a abordagem do nosso tema vai versar sobre a formação, o ensino, o profissional, professor, e essas habilidades de comunicação em educação ambiental. A gente sabe muito bem que a formação é um passo importante, tanto ela de forma inicial, como é o caso da graduação, como de forma continuada, após essa graduação. E a hermenêutica da educação ambiental nas questões do ensino e que também se revelam em questões da educação, da cidadania. E como nós, profissionais, professores, nos habilitamos nessa comunicação cotidiana com o nosso aluno, principalmente no que tange à educação infantil. Primeiramente, eu trouxe alguns excertos ali sobre educação e meio ambiente. Segundo Ruth Rocha, em 1996, a educação é o ato de ensinar, de educar, é um processo pelo qual uma função se desenvolve e se aperfeiçoa pelo próprio exercício. Então aí a gente já vê uma determinação ali, segundo Rocha, que a educação está diretamente vinculada à prática. E nós veremos que a educação ambiental também não é diferente. Ela, apesar de ter várias teorias, apesar de nós termos várias leis, inclusive a lei de educação ambiental, nós temos sim uma responsabilidade muito grande em propiciar aos alunos a prática reflexiva sobre o ambiente. Já Toft, em 1982, ele caracteriza o ambiente como um conjunto de fatores bióticos, ou seja, que são vivos, ou abióticos, que são físicos ou químicos, do habitat suscetíveis de terem efeitos diretos e indiretos sobre os seres vivos e compreende-se sobre o homem. Ou seja, a visão de meio ambiente, ela compreende esse aspecto ecológico, onde nós temos os seres vivos e os seres não vivos. E esses seres, eles se entrelaçam nessas relações entre os seres vivos entre si e os seres vivos e as condições abióticas. Já Celiame, em 1980, ele amplia esse conceito de meio ambiente, que meio ambiente seria o que circunda um indivíduo ou um grupo. A noção de meio ambiente engloba ao mesmo tempo o meio cósmico, geográfico, físico e social, com suas instituições, sua cultura e seus valores. Esse conjunto constitui um sistema de forças que exerce sobre o indivíduo e nas quais ele rege de forma particular segundo seus interesses e capacidade. Então, nós temos dois conceitos bem marcantes aí. O primeiro relacionado à questão ecológica do ambiente e o segundo, um conceito que explora aspectos ecológicos, sociais e ambientais, de uma forma a trazer para nós o conceito de sustentabilidade. Mas na educação infantil, como é que fizemos
esses questionamentos para as crianças, como é que vamos trazer o lúdico junto à prática da educação ambiental para as primeiras etapas da formação na educação infantil? Então, é através disso que a comunicação do docente se faz muito importante. E como bem representa a gravura, o ambiente está em nossas mãos. E é importante a inserção da criança nesse ambiente e nas questões sobre o ambiente desde muito cedo. As questões ambientais são emergentes, então as crianças devem estar a par, devem participar, devem escutar e devem sugerir, devem propor também alternativas através de uma construção do conhecimento. Mesmo às vezes não estando alfabetizada, a criança tem uma percepção do seu mundo. E o seu mundo é o meio ambiente. A criança é um ser biológico que faz essas inter-relações com o meio. Então, o ambiente, sim, ele está em nossas mãos. E também nas mãos das crianças, que são as futuras gerações. Para isso, a gente traz alguns entendimentos, né, pessoal, que são muito importantes. A educação como transformação da sociedade, a educação como reprodução da sociedade e a educação como redenção da sociedade. Então, esses eixos, pessoal, sobre transformação, sobre reprodução e sobre redenção, definem a nossa forma de comunicação. Todos atuam de forma concomitante. Horas a gente usa mais um entendimento, ora usamos outro entendimento, ou outro eixo. Mas na questão da transformação, né, pessoal? Sabemos que a transformação é um processo gradual e é na parte da infância que a criança está construindo os seus conceitos, construindo a sua identidade. É de extrema importância, né, trazer a essa criança o entendimento sobre o ambiente e sobre as questões ambientais. A reprodução da sociedade seria relacionado aos bons aspectos que temos da sociedade. Por que não reproduzir e continuar, né? E por que não repensar práticas que não são construtivas ao meio ambiente, né? E fazer uma nova reprodução, uma nova reconstrução, para se ter uma redenção, uma reinvenção da sociedade, uma diferenciação da dialética, da hermenêutica que se traz sobre as questões ambientais. Claro, de forma com que a psique, com que o cognitivo das crianças dessa faixa etária consigam contemplar e entender o ambiente à sua volta. Não de uma forma complexa ou de uma forma descomprometida, mas sim de uma forma de interação que as crianças devem ter com o meio ambiente. Bom, quanto a isso, nós temos algumas percepções sobre o ambiente e alguns conceitos. Então, pessoal, nós temos uma realidade e essa realidade, ela nos traz sensações. E para a criança também é assim. E isso nos motiva, né? Através de interesses, dessas necessidades. Isso nos leva a pensar, nos leva então à cognição e a ter imagens na nossa memória. E através disso fizemos avaliações, julgamentos e seleções, para enfim, né, ter um comportamento de ação e uma conduta. Esses passos psicossociais são de extrema importância no trabalho de educação ambiental em qualquer faixa etária. Nós não podemos fugir da nossa realidade, de focar no local e pensar no global. É de extrema importância entendermos as realidades, demonstrar as realidades. Tentar trazer ao nosso aluno e à nossa aluna da educação infantil as sensações dessa realidade. Trazer as suas percepções, percepções muitas vezes que vêm do lar, vêm da sua casa, vêm da roda de amigos, da roda de indivíduos que essa criança convive. E através disso montar essas motivações, ver qual é que são os interesses, qual é que são as necessidades.
e, através disso, construir essa cognição. Sabemos que é um processo complexo, como nos afirma Piaget. Então, nós devemos fazer essa construção, né, segundo essas fases do desenvolvimento. Sempre tentar observar as fases que as crianças que estamos trabalhando na educação infantil estão. Ok? Então, através dessa cognição, dessas memórias, fazer seleções, né, e levar a condutas. E não é, de fato, que as crianças nos corrigem muitas vezes das questões ambientais, em questões de lixo, em questões de economizar, porque a cognição da criança funciona de um aspecto diferente, ela está em construção, ela marca mais os pontos, né, a serem essenciais. E a palavra do professor, a comunicação do professor da educação infantil é extremamente importante nesta etapa. Então, como dizia Mahatma Gandhi, nós precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. E isso começa com a educação infantil. Por muitos anos, a educação infantil foi negligenciada e é tratada muitas vezes somente como um cuidado com as crianças, né, de higiene, de alimentação, mas é um processo educativo e também é um processo de educação ambiental, cada ação dessa. Por que escovar o dente? Por que comer todo o alimento que se é servido? Por que não desperdiçar o lanche? São questões ambientais inerentes à prática da educação infantil. Não podemos ser negligentes. E aí Gandhi é muito interessante nesse pensamento, pois a mudança tem que ser e precisa ser o mundo que queremos. E com certeza, se perguntarmos para as crianças, o mundo elas sempre vão ver com alegria. Um mundo com alegria, um mundo colorido. Que infelizmente no decorrer da trajetória, tanto educacional como pessoal, nós vamos perdendo muitas vezes a cor, vamos perdendo o lúdico. E vamos ficando reféns somente de uma cognição negativista, muitas vezes. Principalmente relacionados ao ambiente. Então nós temos elementos sobre a educação ambiental que são bem interessantes, pessoal. O primeiro versa sobre a sustentabilidade, ou seja, deixar para as próximas gerações um crédito ambiental. Nós temos que tentar incutir nas nossas crianças uma visão sustentável. Eu não sou dono do ambiente. Outras pessoas precisam do ambiente além de mim. E não só outras pessoas, como outros seres vivos. Então, não se reduzir a uma visão antropocêntrica de ambiente. Outra questão, a complexidade. Isso depende muito, né, da faixa etária que estamos lidando. Então, não vamos tratar de assuntos muito complexos, como a Conferência de Estocolmo, com as crianças. Vamos, sim, falar que os países se reúnem para discutir sobre o meio ambiente. E os dirigentes dos países também tomam atitudes que são de forma global. E o que é o global para as crianças? Né? Todo o planeta. Né? Mostrar também atitudes de transformação do ambiente. Fomentar, né, essa participação na ação ambiental. E ao mesmo tempo essa ação ter uma continuidade, não ser somente no dia da árvore, no dia do meio ambiente, mas ser em vários dias. A educação ambiental ela tem que ser incutida em nós, e não somente como a lei nos obriga. É uma continuidade, é um processo. E ele não é feito da noite para o dia, pois é um processo. E nós precisamos de todos, nós precisamos dessa cooperação para comunicar. Nós precisamos de todos os colaboradores da escola, professores, funcionários, direção, secretarias de educação, ministério. Nós precisamos de todos envolvidos. E trazer a importância de cada disciplina, trazer a interdisciplinariedade sobre as questões ambientais.
Não é uma ciência só detentora, mas são todos importantes, né? Desde as ciências humanas, as ciências exatas, né? Claro que quando comunicarmos isso à educação infantil, não vamos falar das áreas em si, mas ao mesmo tempo vamos usar todas para comunicar a nossa educação ambiental. Então, alguns desses pilares e alguns outros que também podem ser incluídos aqui e podem surgir, podem contextualizar e atualizar os estudos, são de extrema importância para comunicar a educação ambiental às crianças, ao público da educação infantil. Então, o que seria muito interessante, né, pessoal? Aqui eu trago algumas abordagens sobre educação ambiental na educação infantil. Então, alguns temas, algumas coisas que podemos abordar, podemos, né, trazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que ao mesmo tempo não fiquem batidas ou feitas somente em algumas ocasiões, né? Então, é sim apresentar desde o início às crianças as regras básicas para a preservação e conservação do meio ambiente. Então, o indivíduo em formação, o indivíduo que está permeando o caminho da sua cidadania, ele tem que saber que vivemos em sociedade e temos regras, que temos que respeitar o ambiente em todas as suas condições, respeitar os seres vivos, respeitar animais, respeitar os recursos naturais, falar o que é um recurso natural e qual sua importância para a manutenção da vida, de forma muito clara, muito transparente, né? Trazendo talvez aí também, né, muitas multimídias, muitos desenhos, né, muitas animações que se tem sobre esse tema. Trazer também a importância da economicidade de energia, né? Por que a gente tem que desligar a lâmpada? Por que a gente tem que tomar um banho um pouco mais rápido para cuidar do ambiente, cuidar da energia? Porque educação ambiental também são questões econômicas. E é importante a criança estar inserida nessas questões da economia doméstica, da economia escolar, né? A economia de energia. Essa energia para chegar até a escola, até a sua residência, ela leva um caminho, ela tem um custo, né? E enquanto isso nós pudermos poupar, pudermos reduzir, isso são ganhos para nós. Mostrar isso para as crianças. Fazer o uso e a economia de água, né? Um uso consciente dos recursos hídricos, né? A gente sabe que tem várias atividades na escola que a gente utiliza a água, até essa questão de lavar a mão, né? Ao lavar a mão, por exemplo, a gente lava a mão, né? Ensaboa bem as mãos, entre os dedos das mãos, né? E enxagou a mão e usa 2 folhinhas de papel. São coisas simples que a criança vai incutindo na sua cognição, no seu pensamento na hora de fazer. E ela vai voluntariamente fazer essa correção até dos seus entes em casa, até de quem faz de forma equivocada muitas vezes as práticas. Tem que economizar a água. O professor, a professora falaram. Eles vão dizer. Por quê? Porque isso fica incutido, né? De não ter um gasto excessivo dos recursos hídricos da água. Outra questão, reduzir o volume de lixo. Então, nas nossas práticas, às vezes que a gente faz com a educação infantil, ter sempre o espaço, né, do lixo, o que é lixo realmente, o que a gente pode reaproveitar, guardar, identificar, fazer eles se motivarem, né, a fazer essa limpeza sempre do seu ambiente, né, após as práticas, né. É inerente do processo educacional nós trabalharmos com tinta, trabalharmos com papel, recortar, é muito bom e devemos fazer. Mas depois desse trabalho devemos sim organizar o ambiente, assim como nós pegamos um ambiente limpo. É importante, né, trabalhar essas questões, né, de separação do lixo também, né, o lixo orgânico, aquele lanchinho que sobrou, aquele líquido às vezes que sobrou, um suco, o que fazer? Então, são atitudes simples do dia a dia, né? E não é só, se nós pegarmos essa redução do lixo, por exemplo, não é somente o professor, né? Muitas vezes lá na escola pública, né, a merendeira vai ajudar nesse processo de reduzir, né, o volume de lixo, né?
Por que você pegar 2, 3 guardanapos se você pode pegar um, né? Evitar, né, de deixar alimentos, sobras, né, para evitar o consumo de lixo, porque aquele alimento que não foi consumido, ele vai para o lixo, né? E tem muitas pessoas que não têm alimentação ou não têm os recursos, né? Então, reduzir o volume de lixo e tentar nas nossas aulas ocupar o máximo, né? Por exemplo, sobrou papel, picou papel, o que nós podemos fazer com aquele papel, né? Podemos fazer várias ações pedagógicas, né? Muito inerentes ao ambiente. O combate ao aquecimento global, né? A gente fala muito para eles pôr protetor solar quando sai, explicar muitas vezes por que eles têm que pôr o protetor solar. Porque nós temos alguns problemas, né, na camada de O3, na camada de ozônio, e esses problemas são relacionados ao aquecimento global, né? E o aquecimento global é, né, pelo uso irracional dos combustíveis fósseis, né, do transporte, né? Então, até mesmo aí incentivar as crianças a uma atividade física com menos, né, emissão de carbono, né? Fomentar a caminhada, né? Enfim. Claro que a gente sabe que até vir à escola às vezes é complicado, né? Mas no seu dia a dia, né, da criança, inserir, né, esse espaço. Se você pode, né, caminhar, você tem que andar, não só ficar jogando na frente do computador, né? Porque isso também deixa uma pegada ecológica muito alta, o uso frequente, né, desses eletroeletrônicos. Então, são formas de combater o aquecimento global que muitas vezes nós nem nos imaginamos quanto é importante, né, cada atitude dessa. Cuidar dos animais e das plantas. Então aí é esse sentimento mesmo de responsabilidade ambiental. Somos responsáveis, né, como homens, como mulheres, pelo ambiente, pelos seres, né, que são irracionais. Então, plantas e animais, o cuidado da flora, da fauna. Tivemos tantos exemplos aí esse ano de 2020 de queimadas, né, na região centro-oeste, que tanto agravaram, né, o problema até mesmo da respiração nossa, do nosso ar, porque a fumaça chegou até as outras regiões do país. Então, cuidar dos animais, cuidar das plantas, né? Também quando a criança tiver um animal de estimação, cuidar esse animal, né? O animal, ele não é de forma nenhuma um objeto, né? Ele é um ser vivo. Então, ele tem suas necessidades, ele faz parte de um ecossistema, né? E nós temos que mostrar isso para a criança, mostrar o cuidado com as plantas muitas vezes, né? Com todos os tipos de plantas, não somente árvores, mas a importância das plantas também na nossa alimentação, né? Para a ornamentação da nossa cidade, da nossa escola. Então, valorizar, né, essas questões. Utilizar os 3 R's, né, pessoal? Claro que muitas vezes na educação infantil eles não são alfabetizados, né? Mas é importante inserir a letra R e dizer sobre reaproveitar, sobre reciclar e sobre reutilizar. Então, nas nossas aulas, é importante trazer o reaproveitar. Então, utilizamos um papel algum dia, recortamos ele, vamos guardar, porque em outra hora nós vamos reaproveitar aquele material. Ou reaproveitar até mesmo aquela atividade que fizemos. Aquela pintura com tinta guache que fizemos, né? Ou aquele trabalho com giz de cera que fizemos. Nós vamos reaproveitar aquele trabalho. Fazer uma releitura em outra atividade. E na nossa casa também podemos reaproveitar, né? Mostrar para a criança o reaproveitamento dos brinquedos. Talvez um brinquedo está mais estragado, nós podemos reaproveitar ele e fazer outro brinquedo. E nós aí inserimos também o conceito de reciclagem, né? Podemos, de vários brinquedos estragados, fazer outros brinquedos, reciclar, talvez fazer oficinas também com as crianças sobre essa reciclagem de brinquedos. A construção desses brinquedos é extremamente essencial para a criança, para a valorização do trabalho. Isso também é educação ambiental, a valorização do trabalho, né? Que há um tempo gasto a ser feito aquilo. Há uma valorização diferente no olhar da criança, que ela fez o seu brinquedo. E ainda mais com o olhar que ela reaproveitou ou reciclou, né?
E a questão do reutilizar, né? Vamos reutilizar, mostrar, né? Por exemplo, podemos fazer a coleta de água da chuva, por exemplo, algumas práticas com eles, né? Para regar as plantas na escola. Nós estamos reutilizando aquela água que é da chuva. Olha só. São exemplos simples, são coisas que não saem muito caro para a gente fazer. Porque às vezes a gente pensa na educação ambiental, né, como esse tema transversal que a gente tem, né, contemporâneo, que tem que ser uma coisa muito assim, muito diferente, mas ela é no nosso dia a dia, né? Juntar a água, mostrar que a importância da água da chuva, nós reaproveitar aquela água, que é uma água que ela não tem tratamento, então ela é ideal para as plantas. Além de utilizar, estamos utilizando uma água que é ideal para as plantas, que ela não está clorada, não está fluoretada, ok? Então, mostrar, né, a importância desses 3 R's para as crianças, né? Talvez fazer lá um cartaz com os 3 R's, né? E as crianças também já vão reconhecendo, né, as palavras, vão reconhecendo as letras do seu nome, né? A gente pode fazer muitos trabalhos interessantes com a educação infantil nesse aspecto dos 3 R's: reaproveitar, reciclar e reutilizar. Uma coisa que é bem inerente, principalmente aqui na região das Missões, onde estamos inseridos: usar menos veneno nas lavouras. Então, sabemos que isso não depende diretamente das crianças, né? Mas ter esse cuidado já com o ambiente, né? Com o uso excessivo de defensivos agrícolas, né? Muitas das nossas crianças são do meio rural, né? Até no consumo desses alimentos, né? Mas ter essa cultura, né, de preservar, né, o ambiente, né, e usar quanto menos, né, agroquímicos, que são, né, muitos desses causam impactos diretos, né, à nossa saúde. Então é importante mencionar também isso, porque é da vivência do aluno no cotidiano. Talvez num aluno, né, numa criança da cidade já não é tanto, mas nós temos outros tipos de venenos aí, como a detetização, né? Às vezes lá em casa eu uso aqueles produtos piretróicos, como, né, não vou falar marcas comerciais aqui, mas usam, né, inseticidas assim, né, de forma desmedida, ou venenos para insetos, assim como mosquitos, né? Então, isso não é uma forma saudável de cuidar do meio ambiente, né? Talvez se a gente plantar mais plantas, mais lavandas que são repelentes, mais alecrins, então trazer essas alternativas, tentar incutir esse pensamento nas crianças, né, para essa construção cidadã, para essa construção cognitiva das crianças. E aí vem um aspecto bem interessante, né, pessoal? Diminuir o consumo. Às vezes a gente vai fazer a compra de um brinquedo, que seja em qualquer loja, em qualquer departamento, né, de venda de produtos infantis. Há muitas embalagens dentro dos presentes, dentro dos produtos. E isso não é uma condição saudável para o ambiente. Nós termos 3, 4 embalagens para um produto, isso encarece o produto e isso danifica, isso é ruim para o ambiente. Então, mostrar essa questão do consumo, né? Às vezes a criança ter 2, 3, né, sapatos, e às vezes a criança tem, né, 15, 20. Para que tantos sapatos, né? Para que tantas roupas, muitas vezes? Então, incutir isso até para a questão da economia doméstica, né? A questão dos pais, da economicidade, né? Não é vivendo com um esbanjamento que nós vivemos bem, é vivendo com o essencial, né? O essencial é ter, sim, 2, 3 pares de tênis, né? Não precisa ter 20, 30, né? Nós não vamos usar todos ao mesmo tempo. Então, são essas pequenas atitudes. Ou lá mesmo no nosso material, né? Eu tenho, vamos pôr um conjunto de giz de cera de 100 giz de ceras de cor diferente. Então, é necessário, vamos usar essas 100 cores de giz de cera, né? Não podemos misturar as cores, né? Fazer um trabalho diferenciado, até mostrando, né, outra questão, né, assim, ou materiais muito caros, assim, né, com grande dano ambiental, com uso, assim, de muito isopor, né, muito papel, então, que às vezes nem tem como reciclar, ou muito metal, muito vidro. Então, cuidar, né, esses processos, assim, para incutir no pensamento das crianças essa questão do consumo, né, da diminuição do consumo.
Outra questão também é evitar a poluição sonora e visual, né? Então, assim, ter os espaços onde você pode falar mais alto, aonde você possa escrever em paredes, assim. Então, porque isso também faz parte, né, do meio ambiente. Evitar, né, a própria tranquilidade, o ambiente tranquilo é mais fácil para o aprendizado da criança. Claro que tem, sabemos, né, que a criança tem muita energia, mas tutorar a criança nesse aspecto de tentar, né, ter uma menor poluição, né, sonora possível, né? E isso começa, né, com gestos simples de cidadania mesmo, esperar a vez do coleguinha, né? Quando for solicitado, né, para falar mais alto ou fazer brincadeiras, né, sonoras mais altas, né? Mas evitar gritos estridentes, evitar essas perturbações, né? Isso perturba inclusive o ambiente deles, né? A aprendizagem deles, né? Não se torna de forma tranquila. Então, a gente coloca também poluição sonora e visual, mas está inserindo também nas nossas realidades, né? Principalmente no ambiente da escola, no ambiente da casa, né? Temos que cuidar, não podemos todo mundo gritar ao mesmo tempo, ninguém vai se entender, né? E temos que ter também a questão do visual. Por que é importante uma jardinagem? Isso nos dá mais alegria, isso nos traz, né, mais paz de espírito na condução das nossas atividades diárias. E com as crianças não é diferente. Outra questão ali, incentivar a educação ambiental em nossa comunidade, como eu disse anteriormente. Há problemas globais, mas há problemas locais. Então nós temos que agir localmente, porque isso vai fazendo uma reação em cadeia global. Então incentivar sim a comunidade, incentivar, né, que a comunidade venha também até a escola, né, mostre questões ambientais que estão à frente, mostrar para as crianças, né, a importância disso e também inserir as questões nas questões do nosso ambiente. Mostrar que tem que cuidar da praça, tem que cuidar das vias públicas. Isso é questão de cidadania. Cidadania é questão ambiental, né? E aí eu trago um desafio, né, pessoal? Por que as árvores são importantes, né? Talvez a gente possa começar com essa discussão lá com as nossas crianças da educação infantil. Por que a árvore é importante? Então, olha aqui, ó, nós temos a menininha, né, que está, né, no balanço. Então, a árvore consegue sustentar esse balanço. A árvore, então, ela reduz a poluição sonora, os ventos, mantém as chuvas. Ela promove um ambiente agradável de sombra, com esse calor que está aqui, agradável é estar embaixo de uma árvore, né? Elas fornecem também chás, sementes, fibras, madeira, látex, resinas, pigmentos, medicamentos para o nosso dia a dia. As árvores também são essencial para a manutenção de ao menos 50% da biodiversidade, né, dos animais, animais e plantas, né, do planeta. Ela retém, ó, o dióxido de carbono, o gás carbônico que a gente fala lá para os alunos. Quando a gente respira, a gente solta o gás carbônico. As plantas ajudam, né, nessa renovação do ar. Providenciam também o oxigênio necessário à existência, né, das espécies vivas, né? Reduzem o consumo de energia, mantendo a umidade do ar, a umidade relativa, né, do ar. Então, perto de uma árvore, sempre a umidade é mais gostoso de ficar, porque tem essa questão, né, do conforto ambiental, daquele microclima que a árvore proporciona. Então, levar as crianças a ter esse contato, abraçar uma árvore, sentir a importância do verde, é importante para as crianças. Sair das nossas salas e mostrar essas árvores para eles, né? Contribuir, né, para a saúde do solo, evitando erosões, né, evitando assoreamentos, né? A árvore ela é uma grande protetora, né, dos solos, né? Então, assim, uma árvore é muito boa para a criança brincar, né, fazer a contagem lá do se esconder. A árvore ajuda nesse apoio, né? Ou se esconder atrás da árvore. A árvore que dá uma fruta, né? Por exemplo, uma laranjeira, né? Um pé de pitanga, que tem muito aqui na nossa região. Então, as flores, mostrar durante as diferentes épocas do ano também essas fases da planta. É importante esse contato com a natureza. Se nós adultos não mostrarmos, não abrirmos a visão das nossas crianças, elas nunca vão enxergar isso.
que a natureza é muito bonita. E nós, muitas vezes, deixamos essas questões ambientais de lado, né? Para muitas vezes ser muito conteudistas com as crianças, né? Claro que o conteúdo tem sua importância e sua pertinência, mas a valorização do ambiente se dá com a prática. Então, eu trago ali, por que as árvores são importantes? Porque elas trazem essa vida também. Elas são organismos vivos. E nós somos vivos também, né? Então, isso nos preenche, isso nos traz mais conforto. Então, para qualquer fase, mas principalmente para a educação infantil, né, pessoal? Temos que nos ajudar, ser cooperativos em comunicar a educação ambiental com essas crianças e cuidar do nosso ambiente, cuidar da nossa realidade local, para cuidar da realidade planetária, realidade, né, global. Amar a natureza é um verbo muito importante, porque ela nos dá tudo. A natureza nos dá tudo, nos dá o ar, né, nos dá o solo, nos dá as próprias árvores. Então isso é gratuito, nós não pagamos por nada. Ela nos oferece e ela só pede assim, ó, cuide-me, preserve-me, né? É isso que o ambiente pede. E com as crianças nós temos que incutir isso no pensamento delas, na cognição delas. Sabemos que é difícil, né? Às vezes a gente articula, né, termos para que as crianças, né, desenvolver nas crianças, né, o senso crítico, mas a construção desse senso crítico começa lá na comunicação da educação ambiental, que a gente não usa esse termo educação ambiental com a criança, mas da percepção de ambiente com as crianças, né? E é uma construção, é uma sensibilização que começa lá na educação infantil. Então é de extrema importância, porque as crianças, elas carregam grande esperança dentro delas. Assim como sempre nos menciona, né, nos livros Paulo Freire, da questão dessa importância da atualização da educação, dessa questão social da educação para todas as faixas etárias, mas principalmente, né, com as crianças, com a educação infantil. E aqui eu deixo, né, o meu muito obrigado a todos vocês que ficaram, né, até o final desse vídeo, né, tentando refletir um pouco sobre as questões ambientais. Nós sabemos que temos um caminho muito grande sempre para trilhar quando a questão é meio ambiente. Temos muitas barreiras, mas a gente nunca pode perder a nossa esperança, né, em trazer dias melhores, né, e em mostrar para as crianças a importância do ambiente em que elas estão inseridas, porque elas mais adiante vão transformar esse nosso ambiente para melhor ou para pior. E eu espero que seja para melhor sempre. Como professor, como futuro pedagogo, espero que seja sempre para melhor. Pelo menos é o trabalho que eu tento desempenhar nas minhas realidades onde eu estou inserido com as crianças. Um grande abraço, valeu!